Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, bem-vindos! Esse é o programa Papo Espírita, uma produção da Comunhão Espírita de Brasília. Eu sou Ana Cristina Sampaio, comigo estão Miriam dos Anjos, Thelma Alves e o nosso convidado especial de hoje, Elisiário Leitão, palestrante lá na Comunhão, dirigente no estudo sistematizado da doutrina espírita, em grupo de educação da mediunidade, além de participar de cursos específicos da diretoria de assistência espiritual. Bem-vindo, Elisiário, tudo bem? Bom dia, muito obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade de estar aqui junto, né? Os nossos corações, quando a gente se congrega, quando os nossos corações se congregam, a gente fica mais forte, né? Principalmente quando essa congregação parte da premissa do amor. Então a gente consegue, a partir daí, deixar as coisas fluírem. Muito satisfeitas de você ter aceitado o nosso convite. E o nosso tema, Miriam, Thelma, né? Esquecimento das vidas passadas. Muita gente se pergunta, quando tem contato, né, com a questão da reencarnação, não seria mais fácil se a gente se lembrasse das vidas anteriores? Não seria mais fácil se a gente soubesse os erros que a gente cometeu para a gente chegar agora aqui e poder reparar? Não seria mais fácil se a gente soubesse quem foram os amores, quem foram os desafetos? Não é isso que os espíritos dizem para nós, e disseram a Kardec no Livro dos Espíritos, quando Kardec fez uma pergunta específica, né, Elisiário, na questão 392, e é essa que a gente pede para você responder. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? A partir dessa temática do esquecimento de vidas passadas, e isso tem sido um questionamento muito comum entre as pessoas que não fazem parte dos conceitos, dos paradigmas, dos princípios da doutrina espírita, porque ela não consegue compreender como é que eu vou ser resolutivo dos meus problemas a partir da não compreensão dos fatos do passado. Então, isso é muito comum, e por mais que a gente queira explicar, as pessoas não conseguem compreender verdadeiramente esse conceito, essa ideia. Aí eu volto àquela lembrança do livro do Segismundo. O Segismundo, na sua volta ao corpo, premido por traumas do passado, na questão de um crime passional em que envolvia sua esposa, um terceiro personagem na história, nesse processo do retorno ao corpo é retirado todas as lembranças do seu passado. E ainda assim, naquele instante durante a noite, quando durante a noite os mentores espirituais fazem a apresentação dele com aquele que iria ser o seu pai, imediatamente ele tem uma reação inusitada, contrária ao reencontro com aquele personagem do seu passado. Então, é muito salutar a retirada dessa estrutura psíquica de cada um de nós, né? Dos inconvenientes que podem surgir a partir daí, dessas lembranças do passado que vêm à tona. Existe um francês, um físico, chamado Patrick Drouot. Esse rapaz já tem até um livro escrito já, e é um raciocínio muito bacana a respeito dessas lembranças adormecidas do passado. Ele diz que as nossas lembranças é como se fossem, essas lembranças, um tanque cheio de água, e lá no fundo desse tanque cheio de água tem algumas bolhas de ar que ficam fundo desse tanque. Em determinado momento, uma bolha de ar que estava no fundo desse tanque, ele emerge, chega na superfície e estoura. A partir do instante que essa bolha estoura na superfície, são as lembranças do inconsciente que vêm à tona, que vêm ao presente, que emergiu do nosso inconsciente lá de trás ao presente. Só que isso pode trazer inúmeros transtornos para a gente. Eu diria que, vocês imaginemos uma situação hipotética. Eu reencarno junto com a minha família e consigo me lembrar que, dentre aqueles meus familiares, existe alguém que tem uma relação de reajuste seríssimo comigo, que no meu passado trouxe momentos de dores, de transtornos no meu convívio do passado, e que se eu passo a ter ciência da presença dele junto a mim, essa relação de reajuste tão propagada pelos espíritos não conseguiria se fazer de forma muito efetiva. Então, essa lembrança precisa diminuir. E eu digo diminuir, não é acabar, porque ela fica em estado latente dentro de nós. Todas as lembranças ao longo da nossa evolução, elas ficam em estado latente dentro de cada um de nós. Por vezes,
a gente tem lembranças, reencontramos pessoas do nosso passado, né? E que essas pessoas, a gente diz, conhece em algum lugar essa pessoa. Quem sabe se naquele instante não foi uma bolha que se soltou ali de dentro. Mas Allan Kardec, voltando aos benfeitores, respondendo a pergunta do Allan Kardec, diz assim que pelo esquecimento, o Senhor, o Espírito, ele é mais dono da situação que ele está, porque ele não sofre tanta influência do passado. Ele tem mais ciência das coisas que precisam acontecer. Então tem que vir um discernimento, tem que vir um equilíbrio, tem que acreditar na providência divina, na misericórdia do nosso Pai, para a partir daí termos sucesso, mesmo com o esquecimento do passado. Então ele se faz necessário a cada um de nós esse esquecimento, mesmo que alguns não entendam essa premissa do esquecimento do passado para o sucesso do presente, para o desenrolar dessas circunstâncias criadas por cada um de nós lá no nosso passado. E eu fico imaginando, Ana, numa casa espírita como a nossa, né? Como a gente deve reencontrar as pessoas do nosso passado. Como nós temos afinidade com determinadas pessoas do nosso meio, na Comunhão Espírita de Brasília. Pessoas que nós não temos muita convivência, mas quando nós encontramos, damos um abraço afetuoso e nos sentimos tão bem, como se reconhecêssemos aquele espírito de épocas pregressas se encontrando ali naquele instante. Então, se faz necessário esse esquecimento. Se faz necessário que possibilite, facilite, digamos assim, facilita o nosso crescimento doravante do ponto de vista espiritual. Miriam, você tem, eu até queria... você tem uma... eu só... desculpa, vai lá, Thelma, pode ir. Não, eu queria aproveitar o gancho aqui do Elisiário e assim que, na verdade, esse esquecimento, né, ele tira, né, a oportunidade, assim, nos dá a oportunidade de bem conviver com todos, né, principalmente no nosso lar. Então, assim, esse esquecimento é muito benéfico para todos nós. É um trabalho assim, muito importante, um planejamento que a gente vem trabalhando e essa convivência faz com que vá fluindo a convivência conosco. Né? Verdade. Eu acho interessante esse tema, né? Porque quando a gente tem um momento que a gente fala, mas por que eu não me lembro, né? E às vezes a gente é tomado um pouquinho de uma certa vaidade, achando que fomos alguém muito importante, né? Que ninguém quer saber de vidas passadas que não tenha sido alguém bom, né? Caridoso. Mas o que me chama muita atenção, e outra situação que me chama atenção é quando a gente faz uma bobagem, ainda encarnados com consciência, a gente faz uma bobagem e fala assim, nossa, dependendo do nível a gente fica, nossa, se eu tivesse a chance de fazer de novo, se eu tivesse um jeito de voltar atrás, porque a gente fica sempre, se eu pudesse voltar atrás, é uma oportunidade, né? Então, o esquecimento é quando eu sou a vítima ou quando eu sou o algoz, como disse o Elisiário, é minimizar um pouco a culpa, né? O remorso, a mágoa, o ressentimento, dependendo da situação, para a gente recomeçar. A gente pede tanto, se pudesse voltar atrás, por que não voltar, não aproveitar melhor essa oportunidade de voltar atrás? Mas, ao mesmo tempo, como nós somos muito ainda infantis, né, espiritualmente falando, embora a gente racionalmente entenda isso, é muito difícil também, né, Elisiário, a gente se sentir responsável, já que a gente não está se lembrando. A responsabilidade Sim. com o esquecimento do passado é algo que é difícil até da gente aceitar, talvez. É verdade. E ele se manifesta no presente, né? Eu costumo muito dizer que a gente, por exemplo, eu tenho muitos anos de casado, então eu vivi do meu leito há pelo menos 3 dezenas de anos com a minha esposa. E eu me pergunto, meu Deus, onde se esconde as lembranças do meu passado? Né? Nessa relação afetuosa que eu tenho com ela. Ela, às vezes, naqueles instantes, você foi isso comigo. É muito comum a gente, nessas brincadeiras, dizer, né? Para o filho, para a esposa, para o marido, você foi isso comigo no meu passado. Ainda bem que essas lembranças foram adormecidas. Eu estava vendo agora, a semana passada, uma das palestras do Haroldo Dutra, ele dizendo que nós reencarnamos, muitas vezes, no mesmo seio familiar, por 20 vezes, até 20 vezes no mesmo seio familiar. Isso porque nós não lembramos, Ana, nós não lembramos. Isso porque nós não lembramos. Porque se
a necessidade de eu voltar com aquela companheiro, com aquele companheiro, com aquele membro do meu seio familiar, é porque o sucesso não foi, eu não atingi a expectativa dos amigos espirituais para promover o meu retorno à presença daquele ser que novamente volta ao meu encontro numa nova existência corporal. Até 20 vezes. Agora, vocês imaginam outra situação. Se eu lembrasse que aquela minha parceira do presente hoje foi um desafeto difícil do meu passado, que trouxe tantos dissabores na minha vida, que promoveu tanto sofrimento ao meu espírito, como eu conseguiria me reconciliar com ela? Como eu conseguiria me reajustar com ela? Esse talvez seja o ponto mais culminante, culmina, o que deve culminar com a regeneração desse reencontro dos dois espíritos, é a retirada da condição psíquica, da estrutura psíquica de ambos os parceiros, para que possa, através do esquecimento, iniciar uma nova etapa. Mas essas lembranças não são completamente adormecidas. Elas são parcialmente adormecidas. Porque em determinado momento, a gente volta a lembrar a ter flashes do inconsciente, do nosso passado que se esconde dentro de cada um de nós em estado latente. E às vezes vem. E isso, por vezes, nos traz o sofrimento. Né? A gente sofre mediante tudo isso. Eu lembro-me bem de uma média, viu, Thelma, que eu tive no nosso grupo, porque a gente reencontra também, eu conversava muito com a Maíse sobre isso, ali na nossa casa, na nossa casa espírita, nós reencontramos, Ana, muitas pessoas que fazem parte do nosso passado, mas pessoas que fazem parte do nosso passado afetivo também. A gente reencontra pessoas do nosso passado afetivo. Existe uma energia, uma empatia entre aquelas pessoas, mas só que é para ser parceiros da doutrina. O compromisso é com outra pessoa. E eu lembro-me bem, Miriam, um dia desse, uma médium do nosso grupo, que ela, ao final do trabalho, ela chorava muito, e um dia eu me aproximei dela para tentar entender o porquê daquele sorriso, daquele choro. E ela disse que ela tinha se apaixonado pelo seu colega de trabalho. Como? Mas qual o problema? Elisiário. Isso foi no início, quando ela chegou no grupo. Ela era funcionária pública, trabalhava numa instituição aqui no DF, muito conhecida, instituição, na área de TI, e conheceu um rapaz que foi trabalhar no setor dela. E surgiu uma paixão imensa dela com aquele personagem que surgiu na dela. Mas sabe qual o compromisso dela? Ela tinha um marido, tinha 2 filhos, vivia relativamente bem. O cidadão, o rapaz, o marido dela trabalhava na Caixa Econômica, tinha uma vida estável. Mas olha o que o passado nos faz. A simples presença desse ser junto dela reavivou as lembranças do passado que estavam adormecidas. E por isso que eu digo que elas estão parcialmente adormecidas. E não teve jeito, Ana. Não teve jeito. O casamento acabou. Ela se voltou para viver seu amor do presente. Em função de uma ação que talvez não estivesse lá essas coisas todas com seu parceiro. Mas eu me pergunto, que caminho devemos enveredar? O caminho da programação feita adredemente, que repercute agora no presente com a minha família? Ou aquele personagem, talvez de um grande amor do passado que apareceu na minha vida agora no presente? Olha como isso é complexo. Olha como isto é muito complexo. Então, é nessa hora, né, Elisiário? É nessa hora que muita gente fala, mas se eu soubesse que ele tinha sido meu grande amor, né? Ou se eu soubesse dessa programação, seria mais fácil. Porém, a gente tem a questão também do livre-arbítrio, e nós é quem temos que construir a nossa caminhada, que ela vai ser sempre com erros e acertos, né? Mas essa oportunidade do esquecimento é na hora que acontecem situações de dilemas, né? Situações complexas na nossa vida, é que a gente tem a oportunidade de fazer transformações. Então, mesmo que a lembrança esteja em estado latente, existem formas, né, Elisiário, da gente, observando o que está ao nosso redor, como essas pessoas fazem parte da nossa vida, da gente entender que talvez ali exista um compromisso, ou uma oportunidade de transformação, ou não, existe uma aventura, existe uma situação que eu vou
no fim, meter os pés pelas mãos, né? Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente não precisa lembrar, né, da vida passada, ou da relação que a gente teve com aquela pessoa, mas com a situação que está se colocando, a gente tem uma ideia e pode tomar decisão pelas nossos próprios valores, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Isso, exatamente. Eu acho que isso está muito em consonância com o discernimento, com o bom senso, né? Com o bom senso. Uma relação dessa não tem acontecido aleatoriamente. E isso se faz presente na nossa vida das mais diversas formas. Das mais diversas formas. Então, a gente vai aprendendo, à medida que o espírito evolui, que nós temos que renunciar a determinadas coisas na vida da gente. Mas eu não tenho compreensão do meu passado. Mas a gente aprende nessa doutrina imorredora, consoladora, né? Porque a gente quer tanto o consolo da doutrina, a gente busca o consolo da doutrina espírita a todo instante na vida da gente. Mas, às vezes, essa doutrina pede também a nós que a gente possa fazer uma reflexão sobre determinados momentos. E isso pode significar uma renúncia na minha vida, abnegação. O crescimento espiritual se faz em função disso, da renúncia. Eu volto como o apóstolo Paulo diz, muitas coisas são lícitas, mas na prática nem tudo me convém. Então, tem uma hora que a gente precisa do discernimento, precisa do equilíbrio em meio ao sofrimento. Essa pessoa que foi médium do meu grupo, ela estava sofrendo muito, eu entendi, e ela tinha toda a liberdade para fazer o que era. E por vezes ela dizia, Elisiário, o que é poder fazer? Eu digo, pelo amor de Deus, eu não posso dizer o que é que você deve fazer, até porque eu não sei. Quem está vivendo o problema e a responsabilidade é toda sua. Use o seu bom senso, veja o que é que o seu espírito fala, traga todo o conhecimento que você tem dentro de si, e eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta mais adequada à sua necessidade. Porque isso não é uma regra, não é como eu posso falar, não é uma receita de bolo. Nós vivemos em realidades diferentes, os nossos espíritos são diferentes. Os espíritos dizem que não tem dois reencarnes iguais, como não tem dois desencarnes iguais, porque não tem dois espíritos absolutamente iguais. Nós não somos iguais. Eu peguei aquele livro, Além da Morte, da Otília, que trabalhou com Divaldo muito tempo, lá na mansão do... E quando ela desencarnou, ela mandou uma carta que terminou se transformando num livro, psicografado pelo Divaldo, ela explicando como foi o desenlace dela. Ela sofreu muito nos primeiros instantes, no cemitério, e foi uma trabalhadora da mansão do caminho. E os aspectos... Eu estou mandando para as pessoas amigas. Mas, Elisiário, como é que pode? É uma trabalhadora. Mas são realidades diferentes. Nós somos pessoas diferentes e vivemos em realidades diferentes. Então, eu diria, em resumo, para a gente ter um bom senso, e se for preciso renunciar aquilo que não mais me convém, mas que a sociedade entende, mas não me convém, renunciemos se assim for necessário, se nós estivermos com altruísmo suficiente para renunciarmos aquilo que se faz necessário naquele instante da nossa vida. Eu vejo a renúncia. Nossa, fala, Miriam. Não, é que é interessante, essa renúncia é uma coisa a ser aprendida e desenvolvida por nós, porque se a gente se deixa levar pela atmosfera vibratória do nosso planeta, né, de provas e expiações, nós vamos privilegiar muito os prazeres das nossas imperfeições, Sim. Das nossas paixões, né? Muito o imediatismo, curtir agora, eu tenho que aproveitar agora. Isso a gente vê agora na pandemia, as pessoas que vão às festas, ou seja, totalmente longe, distantes da realidade mesmo da vida, né? Ainda no automatismo instintivo do que eu quero agora. E me lembrei também, Elisiário, do caso do livro Nosso Lar, do André Luiz, quando a mãe diz que iria reencarnar, e que ela iria reencarnar novamente com o pai dele e teria como filha as duas amantes do pai. E sempre que eu me lembro disso, eu fico pensando, que relação familiar, que dinâmica difícil, não é? Porque as filhas e o pai terão uma curta lembrança do passado de vida afetuosa como amantes, não é? E que agora vive uma relação paternal e filial. Então, é um momento em que a gente tem que meditar muito sobre essas coisas, deixar um pouquinho para trás o nosso aproveitar a tudo agora, né? E vamos olhar para depois, porque o agora é tão temporário, passa tão rápido, né?
Mas você ia falar, Thelma. Não, deixa ele responder. Sim, fala, Thelma, pois não. Não, é só colocar, aproveitando que você colocou, né, quando a gente tem esse conhecimento da doutrina, é a gente ser espírita ativo, né, aproveitar a encarnação. E aí, completando a pergunta, a colocação da Miriam, aí você fala aí. Talvez a gente tenha um ponto muito forte nessa compreensão da encarnação, é que a nossa fase hoje aqui no corpo é de resolução dos problemas. Não podemos mais perder tempo, nós estamos findando um ciclo e iniciando o outro aqui no planeta. Então, nós precisamos ser resolutivos, na medida do possível. Ser o mais resolutivo possível na atual existência, ainda que isso exija de nós renúncia, que nós estamos tendo subsídio para isso agora, Thelma. Nós estamos tendo subsídio para isso. O que eu vou dizer meus mentores depois? Porque eu posso usar dos mais diversos argumentos, Ana, mas eu não posso dizer que eu não sabia. Eu lembro-me bem, Thelma, que quando eu comecei os meus estudos com a Antônia Neri, minha amiga do coração, Antônia Neri, né, que vocês todos conhecem. E no início nós estudamos juntos, na mesma sala de aula, eu e a Antônia. Fizemos o curso junto, vocês sabem, eu fiz o curso com você também, né? E no início, a Antônia dizia, quando a Antônia começou a ver a forma cristalina, transparente da doutrina, que nós não estamos escondendo mais nada das pessoas, a Antônia disse, pelo amor de Deus, eu vou sair daqui dessa casa. Eu vou sair dessa doutrina, né? Porque nós não conseguimos esconder mais nada. Não conseguimos esconder mais nada. Então, essa fase agora é a fase da resolução. Nós entramos numa era nova, como diz a era de Aquário, os nossos irmãos de outra compreensão do universo, nós estamos na era de Aquários. Nós estamos passando por um planeta, a Terra está mudando para um planeta de regeneração. Então, nós temos todos os dados e subsídios para isso, para tomarmos essa decisão, ainda que é dolorosa. É fácil? Puxa vida, como é difícil. Como é difícil. Ontem eu estava reunindo com os meus companheiros aqui, nós reunimos toda segunda-feira com as pessoas do nosso grupo de educação da mediunidade, que eu já estou há 26 anos nesse grupo, Miriam. 26 anos nesse grupo. Escrevi um livro das coisas que eu já passei lá. Né? E eu estava sobre como a mentora do grupo é a Joana de Ângeles, eu estava contando a história de Joana de Cusa, no livro de Joana de Cusa, com o filho dela, quando as labaredas estavam incendiando o seu... E o filho diz, mãe, abjura, renuncia a Jesus, porque é isso que os guardas queriam, que ela renunciasse a Jesus. E era molhada com resina ali ao redor do seu corpo, e o filho dizia, renuncia a Jesus, mãe, renuncia a Jesus. Não era Joana de Ângeles, mas era Joana de Cusa, esposa de Cusa, que era intendente de Herodes Antipas. Que ele morreu, ela se tornou viúva, viveu a vida muito simplória depois disso, e nós estavam queimando os cristãos da arena, ela, aquela velha discípula do Cristo, como diz o Emmanuel, né, no livro Boa Nova. Então, olha só, nós talvez, da nossa evolução, um dia, vamos precisar dar um testemunho desse, mas por enquanto, o nosso testemunho vai ser conosco mesmo. Por enquanto. Elisiário, eu vou fazer duas perguntas em uma. Muita gente quer saber das suas vidas passadas e procura essa terapia de vidas passadas. E a gente tem até um grande palestrante espírita, que é o médico Alberto Almeida, que atende nessa TVP, né? Mas em questões muito pontuais, o meu filho mesmo já fez essa terapia durante 3 meses com uma indicação, um psicólogo aqui de Brasília indicado pelo Alberto Almeida. Mas muita gente procura e não precisa necessariamente ser espírita, acreditar em vidas passadas, porque existe uma explicação teórica também de que seriam imagens que vêm à sua mente, mas que ao se construírem você tem uma ideia de o que possa ter te causado uma fobia, né, um medo, alguma coisa que está te trazendo um trauma e que você não consegue, às vezes, avançar em certas situações porque tem aquele trauma do passado, né?
Então, uma coisa que a primeira pergunta seria: o que você pensa a respeito da TVP? E também, já usando o Haroldo Dutra, que você citou, já ouvi em palestra dele, de que não precisamos recorrer a uma curiosidade da vida passada. Basta a gente observar as nossas próprias tendências nesta vida que nós vamos saber o que fizemos, o que fomos, etc. Então, eu queria que você comentasse esses dois polos. Dentro do corpo doutrinário, dentro dessa estrutura doutrinária que a gente tem, trazidos pelos benfeitores, não se encontra a terapia de vidas passadas. Mas isso não invalida, isso não anula a importância terapêutica que essa terapia tem, embora não faça parte da nossa realidade do centro espírita, né? Eu estava vendo também, há uns tempos atrás, eu não me recordo quando, um encontro do Haroldo Dutra com outras pessoas, naqueles encontros fraternos, respondendo pergunta. Um desses pesquisadores, que eu não sei se foi ele, porque quando a gente faz essa questão da terapia de vidas passadas, a gente lembra lá no início do Dr. Brian Weiss, você lembra? Né? Depois, eu fiz um workshop com ele. Muitas vidas e muitos mestres, né? Sim. E depois aquilo foi evoluindo, essa terapia de vidas passadas terminou chegando no Brasil, com a Maria Júlia Prieto, tem um trabalho belíssimo também, né? O doutor Alberto Almeida, se eu não me engano, o nome dele é um médico, Alberto Almeida, e terminou se caracterizando pelo apoio, o amparo que a terapia de vidas passadas traz para cada um de nós. Mas o Haroldo Dutra diz assim, que a parte terapêutica já está. A reencarnação junto a esse ciclo familiar já é a própria terapia. Ele não invalida a terapia, mas ele acha que tem que ser coisa muito pontual, mas que é importante que a gente saiba que essas informações não fazem parte dessa estrutura de informações trazida pelos espíritos que fazem parte da doutrina espírita. Mas é um recurso que a gente pode ser usado. Aí eu volto ao conceito do Haroldo Dutra, dizendo que a reencarnação já é um mecanismo terapêutico, porque a gente está de frente com as pessoas do nosso passado. Então, cabe a cada um de nós sermos resolutivos, porque a gente está na fase da resolução dos nossos problemas, né? Começou pelo Dr. Brian, depois a professora Edith Fiore também, já nos Estados Unidos, em outra época, né? A gente lembra dessas lembranças do passado, do Dr. Ian Stevenson, lembra? Lá nos anos 70, que pegou mais de 1.600 casos de crianças de lembranças do passado. Depois teve o Dr. Banerjee, na Universidade aqui da Índia, em Jaipur, na Universidade de Jaipur, na Índia, Dr. Banerjee, todos dois psiquiatras. Dr. Banerjee trouxe aí já mais 600 casos de crianças, e ele escreveu um livro sobre isso também. Agora tem o Dr. Jim Tucker, que é da Universidade da Virgínia, que está dando continuidade ao professor Ian Stevenson também. Ou seja, a ciência está também em consonância com essa realidade. E quanto mais perto for a existência de uma existência corporal para outra, quanto o espaço, quanto a gente chama de erraticidade, o período da erraticidade mais curto for, maiores são as lembranças que virão à tona. Então, você me pergunta assim, mas é um ponto positivo? Sem dúvida, exercido pela psicologia. A doutrina, ela fica um pouco, digamos assim, à margem disso tudo, né? Mas que nós, espíritas, podemos usar esse recurso também. Agora, tem que saber, acho que não me recordo quem foi que falou isso, se foi o próprio Haroldo Dutra, o retorno ao passado e voltar trazendo as lembranças e não refletir sobre elas. Nós precisamos voltar com as lembranças e fazer uma reflexão, porque senão não tem finalidade terapêutica isso. Exato. Então, as pessoas vão a muitas casas espíritas querendo saber sobre regressão de vidas passadas. E os espíritos são muito enfáticos com relação ali. Não é ali que a gente tem que saber. Mas será que precisa? Olha as suas tendências agora. Olha até as suas tendências. Olha, Miriam, as suas tendências. Porque nós, a evolução não dá saltos como os espíritos. Eu sou muito próximo do que eu fui na minha última existência agora. Muito parecido. Muito parecido. Então, eu quero saber quem eu fui no passado, olhemos para dentro de nós, olhemos as nossas tendências, as minhas inclinações, e que nós sabemos muito bem quem nós somos. Eu sei dos pontos que eu tenho que melhorar.
Eu sei dos pontos onde eu falhei. Eu não fiz nenhuma regressão para isso. Mas eu tenho ciência dessa realidade e luto de forma hercúlea. Olha o termo, né? Hercúlea. Todos os dias contra ela. É um exercício muito difícil, é verdade. Tem um homem do nosso passado que está aqui dentro que é muito, muito difícil da gente aprender a lidar com ele. Mas o processo é paulatino da evolução. Então, a terapia é um recurso valiosíssimo do ponto de vista terapêutico, mas ele não se insere dentro desse conjunto de informações trazidas pelos benfeitores espirituais nas obras básicas e nas obras complementares também. Meninas, querem complementar, perguntar? Eu só queria colocar assim, é que nós estamos aqui para aproveitar essa encarnação, né? Então, eu, como muitas pessoas, que eu sou médium e tudo, as pessoas, você não tem interesse de ver, de saber o que você foi na outra encarnação. Eu falei, não tem nenhum interesse. Deixa, né? Eu tenho que fazer o melhor aqui, trabalhar o melhor aqui e conviver com as pessoas da melhor forma. E como você mesmo falou, Elisiário, a gente começa a descobrir, quando a gente começa a se olhar, a gente começa a descobrir as nossas más inclinações. Aí a gente vai percebendo, né? Faz terapia, já fiz terapia e tudo, mas não com esse intuito de saber o meu passado, mas para me trabalhar, para tentar ser uma pessoa melhor. E com isso a gente vai percebendo, afinando, né, essa sintonia comigo mesmo e para poder me entender melhor, né, com meus altos e baixos, com as influências espirituais, com a minha própria influência. Então, é toda essa... A gente já tem uma demanda bem grande aqui para conviver, né? Então, eu acho que isso aqui já nos basta, né, gente? É por aí. Eu gosto muito de metáforas. Nas minhas palestras na comunhão, nas minhas aulas, na sala de aula, eu sempre falo muito do ensinamento metafórico. Eu conto fatos, histórias. E tem uma história muito interessante, que é a história do Joãozinho, que ele batia, ele era uma criança muito danada, e o pai disse, Joãozinho, eu não aguento mais você está muito danado. Aí, perto da casa dele, tem um poste de madeira. E o pai disse, olha, toda vez que você fizer uma coisa errada, eu vou pregar um poste de madeira aqui perto da nossa casa, um prego num poste de madeira aqui na nossa casa. E toda vez que você fizer uma coisa certa, eu vou tirar o prego. E assim ele fez, só que o Joãozinho não deu atenção. Continuou fazendo suas peraltices e o pai foi pregando um prego no poste. Passado algum tempo, quando o Joãozinho olhou, o poste de madeira estava cheio de pregos. Ele teve vergonha e começou a melhorar. E começou a melhorar suas atitudes. E cada vez que ele melhorava, o pai ia tirando prego. Ele fazia coisas nobres, o pai tirava um prego. E quando estava no último prego, o pai disse assim, meu filho, vem cá, eu estou tirando o último prego. Você está feliz? Ele caiu no choro. O pai não entendeu. Por que, meu filho, você está chorando? Ele disse, pai, os pregos saíram, mas as marcas ficaram. E essas marcas são dolorosas. No nosso passado, Miriam, ou Thelma, ou Ana. Será que é preciso remexer nisso sem uma causa terapêutica plausível para isso? Eu penso que não. Para mim, particularmente... Seria difícil, né, Elisiário, se a gente soubesse que aquelas pessoas tão difíceis com quem a gente convive, a gente sabe que dentro da família não faltam situações, né, familiares complicadas. Imagina se a gente tem a tendência a achar que nós sempre fomos as vítimas, né? E se a gente se visse como algoz? Se a gente tivesse condições de ver o que já fizemos, a gente não ia aguentar se olhar. Talvez a gente desse cabo da vida e não continuasse naquela encarnação. A gente não sabe, né? Então, é importante que fique claro aqui que é uma bênção o esquecimento das vidas passadas. E as pessoas acham, no desconhecimento da doutrina, né? Elas acham, não, mas seria mais fácil. Não seria mais fácil. Basta ver quem a gente é hoje, né? Não é isso? Essa é uma das perguntas que os alunos da fase 1, eu dou aula, eu já dei aula em todas as fases, mas nos últimos anos, alguns anos, não sei nem quantos anos, eu dou aula na fase 1, que as pessoas chegam todas no estudo. E muitos deles fazem essa pergunta sobre o esquecimento. Todos trazem dentro de si
essa pergunta do esquecimento do passado, né? Então, a gente precisa ser um instrumento do Cristo aqui na Terra, né? E um instrumento de nós mesmos. A gente precisa refletir sobre nós, olharmos para dentro de nós. Não é um exercício fácil, porque a gente descobre coisas. Outra médium, em outra época, ela chorava também durante o transcurso do trabalho, e um dia, na confraternização do final do ano, eu perguntei. Ela disse, sabe por que eu estava chorando? Não era proximidade espiritual. É porque eu estou com um terapeuta agora, estou fazendo uma terapia, e ele está tocando minhas feridas. E está doendo tocar nas minhas feridas, está doendo muito, e é por isso que eu estou chorando, porque eu saio da minha terapia, como é que chama? Que é aquela pessoa que não é o psiquiatra, não, como é o nome? Psicólogo. Não, tem um outro termo, não é psicólogo. É terapeuta. Se fosse psicólogo, mas é uma outra formação. Psicoterapeuta. Psicanalista. Psicanalista. Fazendo psicanálise. Então, ela estava fazendo psicanálise. E isso estava fazendo com que ela sofresse, porque ele estava identificando na individualidade dela essas feridas, e ele estava tocando junto com ela, estava mostrando a ela as feridas. E aquilo estava muito doloroso. Agora, voltemos ao passado. De todas as feridas, como ia ficar difícil. Então, eu acho que, mediante esse raciocínio, eu acho que o esquecimento é uma coisa salutar, sim. Precisa de amadurecimento espiritual para compreender. Precisa de uma certa evolução do ponto de vista social, étnico, humano, para a gente compreendermos também essa necessidade. Mas eu acho que, somando tudo, eu acho que esse esquecimento é salutar para cada um de nós. Estamos chegando aqui ao final do programa, Elisiário, e a gente quer te pedir para você deixar uma mensagem a todos os que nos assistiram sobre essa lógica de esquecimento das vidas anteriores, a lei de causa e efeito, e dicas práticas de como a gente pode avançar nessa trajetória evolutiva, nos beneficiando dessa lei de reencarnação. A vida vai nos colocar em muitas circunstâncias em que a gente vai repensar sobre esse ponto. Os conflitos familiares, a minha relação com os meus familiares, com a minha sogra, com o meu marido, com os meus filhos ou a minha filha, com a minha madrasta, tantas as pessoas que estão no meu convívio, mas que naquele instante exigem uma profunda reflexão do meu ser. Lembremos que essas lembranças o sumir das lembranças de cada um de nós não acontece de forma aleatória. Acontece por um motivo muito maior que emana do ser que nos criou, do nosso Pai amoroso que nos criou. Tudo tem um propósito na vida da gente. Entretanto, ao mesmo tempo, nós temos toda a liberdade para isso, para enfrentarmos e tomarmos as decisões decorrentes desse instante fatal. Porque a sociedade nos mostra isso, as relações interpessoais nos mostram isso. Bom, e agora? Eu sigo a minha tendência do momento, do sentimento, da paixão, da afinidade física, dessa química que eu tenho entre o meu parceiro que surgiu agora, ou eu fico com um ser espiritual que está aqui presente, que entende o nosso papel perante a vida? É um momento difícil, mas acho que todos nós passamos por isso. Mas eu vos peço, a todos vocês, façamos uma reflexão sobre isso. Nada acontece na nossa vida de forma aleatória. E quando a gente volta a uma nova existência corporal, é importante essa retirada das lembranças para o nosso próprio bem. Confiemos, porque os nossos benfeitores espirituais, os nossos mentores, querem o melhor de nós. E isso faz parte do melhor de nós. Apesar do livre-arbítrio tão pagado pela doutrina, lembremos da nossa cota de responsabilidade perante o mundo que nos circunda. Seria isso. Super obrigada, Elisiário. Acho que ficou um programa bem bacana, bem explicativo. E a Papo Espírita, ele é um programa que é assistido por muita gente que é interessada na doutrina, mas não necessariamente estuda e tem um conhecimento mais avançado. A gente recebe aqui comunicações, né, mensagens de gente que é católica, de gente que é evangélica, de gente que está filosofando sobre a vida e encontra na doutrina
explicações que abrem a mente para uns novos entendimentos, né? Então, alguns aspectos da doutrina, para nós, podem parecer assim já consolidados, mas a gente quer ampliar isso para que as pessoas todas compreendam. E esse é um tema que gera bastante dúvida, né? Como você mesmo falou. Queria te agradecer imensamente por aceitar o nosso convite. Fica aqui já o convite para outras que a gente possa fazer em breve, né? Sem dúvida. Miriam e Thelma, obrigada pela participação de vocês. E vocês todos que nos assistiram, fiquem conosco. Nós vamos ao ar todas as quintas, às 19 horas, pelo canal da Comunhão Espírita no YouTube. Convidamos vocês a darem o like ou dislike, se não gostarem, compartilharem com quem vocês acham que vai gostar do tema e deixarem lá a sua mensagem, super importante, todas são respondidas, tá bom? Gente, muito obrigada, até a próxima quinta. Muito obrigado. Obrigado a Thelma, Miriam, pelo encontro fraterno, viu, Thelma? Pela Miriam também. E vamos seguir em frente, né? Muito obrigado a todos. Até depois. Obrigada, até a próxima. Tchau.